Olá, amado estudante da luz. Aqui é Carol Daimon. Estou fazendo com você a leitura do livro de ouro de Saint-Germain. E hoje a gente chega no capítulo 17, onde Saint-Germain fala para gente dos Andes, os Andes. E ele fala, começa. Quando estiverdes suficientemente fortes para suportá-lo, nós vos, nós vos traremos em forma descritiva uma das mais estupendas expressões do uso correto e incorreto desta poderosa presença eu sou. Vou narrar-vos uma experiência real que teve lugar onde estão agora as montanhas dos Andes, na América do Sul. Em um tempo muito remoto, quando os filhos e filhas de Deus Criador começaram a esquecer, pela primeira vez, sua origem e a exigir como sua a poderosa energia da qual estavam conscientes. Os estudantes e o gênero humano têm somente um tênue conceito da angústia que eles criaram de quão poderosamente foi mal usada esta força, em certo tempo, para motivos egoístas. Nunca se conheceu condição semelhante anteriormente. Entretanto, restaram vestígios da cidade subterrânea e na qual ocorreu isto. Que os filhos e filhas de Deus Criador despertem para a maravilhosa atividade e uso dos poderes da luz para o bem da humanidade, quando sua atenção estiver concentrada sinceramente nesta luz. Se os muitos estudantes dos vários ângulos da verdade na Terra pudessem hoje em dia, afastar a ignorância da mente externa e crer nos aparentes milagres no decorrer dos tempos, se romperia a casca do eu exterior e deixariam entrar a luz. A fé de crer nas coisas que não se veem é um dos maiores meios para abrir a porta à atividade consciente da luz da presença eu sou. Da mesma maneira que usais o automóvel e o avião para cobrir distâncias rapidamente, assim também a grande presença eu sou usa o corpo. O corpo representa o avião e a mente seu motor poderoso, através do qual a presença eu sou impulsiona. Eu estou certo de que os estudantes não compreenderam a forma sutil que adota a dúvida. Um questionamento consciente ou não, referente ao poder total da presença eu sou, é uma forma sutil de dúvida. Aqueles que querem ou tratam de discutir a questão da realidade da grande verdade da vida, creiam ou não, estão admitindo a dúvida em suas vidas. Hoje em dia, nenhuma mente racional e sincera que uma vez tenha voltado a sua atenção e a fixado firmemente na presença eu sou, pode discutir ou duvidar ou suspeitar da onipotência dessa presença eu sou. A dúvida escassamente reconhecível, que deixa entrar na mente argumentos referentes à origem de seu ser, é somente uma falta de fortaleza para alçar-se contra a lei da resistência, fortaleza por meio da qual se mede o crescimento do externo. Há uma distância muito grande entre o raciocínio sincero para conhecer a verdade e a tendência humana de discutir uma realidade na qual eles querem acreditar. Sempre damos as boas-vindas, muito seriamente, à interrogação sincera da verdade. Porém, nada temos a ver com aquela natureza cuja tendência dominante é a de discutir contra a realidade da verdade. Quanto mais discussão da verdade na vida de uma pessoa, maior será a barreira que ela constrói para depois ter de vencê-la em um dia distante. Os estudantes que criticam, condenam ou julgam este canal de expressão da verdade se encontram parados na borda de um precipício, no qual cairão a qualquer momento, devido à sua própria criação. Desejo que todos compreendam que esta radiação da luz foi estabelecida com certo propósito definido e seguirá fazendo seu trabalho, prescindindo de qualquer personalidade ou de todas as personalidades que existam. Digo isto abertamente para que os estudantes desta radiação possam compreender que estão tratando com forças poderosas, que são tão reais como a própria realidade. Aqueles que não possam passar neste teste e suportar o brilho da luz, não deverão culpar ninguém,
a não ser eles próprios, porque têm livre-arbítrio e lhes foi dado o uso da poderosa presença eu sou, através da qual podem manter o autocontrole absoluto. Tenho que esclarecer-vos outra vez que sereis suficientemente insensatos se discutirdes a verdade sagrada que está sendo dada para vossa própria liberdade e uso com aqueles que nada sabem sobre ela. Estarei vos metendo em águas profundas de dúvida e interrogações. Somente vos posso dizer que, no passado, aqueles estudantes que eram levados aos retiros para instrução não era permitido e nem pensavam discutir a verdade entre eles. Eles aplicavam silenciosa e seriamente a instrução comunicada pelo mestre e chegavam aos resultados desejados. Seria melhor que os estudantes fossem apedrejados na rua em vez de condenar, criticar ou julgar a luz que lhes é dada. Por quê? Se entrassem na presença eu sou como foram dirigidos, cada pergunta, cada problema em suas vidas desapareceriam como a névoa ante o esplendor da luz solar da manhã. Estou certo de que todos estes estudantes são suficientemente fortes para ouvir a verdade e usar a força da presença eu sou para governar e controlar o externo a fim de receber a presença completa, o amor, a sabedoria, o poder, a opulência da grande e toda poderosa presença eu sou, que os capacita a pensar, sentir e viver, e que lhes dê o desejo de alcançar a verdade e a luz. Desejo dizer-vos abertamente e com o cetro de fogo colocado na consciência dos estudantes que seu irmão e irmã que lhes estão dando isto são somente mensageiros daqueles que souberam e provaram esta lei durante muitos séculos. Estes grandes seres nos quais vossa atenção se fixou não são um mito, nem uma invenção da imigração do externo. São seres amorosos, vivos e sábios que possuem o poder que podem dirigir e usar sob sua própria vontade, coisa impossível de ser concebida pela mente humana. No passado, o estudante sempre tinha um tempo quase ilimitado para decidir entre se desejava atuar na luz ou se queria seguir vagando na ignorância de sua presença e faculdades poderosas. Os ciclos cósmicos mudaram muitas vezes e chegou o tempo no qual os filhos e filhas de Deus Criador têm que fazer sua decisão final, ou seja, decidir a quem servir. Nunca antes na história do mundo foram dadas tantas oportunidades ou assistência aos filhos e filhas da terra para que aceitem o esplendor do sol da luz eterna de Deus Criador e caminhem seriamente, sem medo, dentro de seu esplendor radiante, livres, para sempre livres de toda limitação, vivendo na abundância dessa luz que os envolve como um manto de paz e descanso. Outra vez vos digo, amados estudantes, se não podeis sentir em vosso coração a verdade destas instruções, trazidas à vós de uma fonte de ouro, então nunca, em nome de vossa presença eu sou, digais ou façais algo que desencoraje outro acerca da luz que pode receber. Na plenitude do grande amor de meu ser, vos dou a verdade plena e genuína, e que seu esplendor cause a compreensão e o saber que significa o ousar, fazer e calar. Qualquer pergunta em vossa mente sobre a realidade ou autenticidade da fonte de vossa instrução somente impede vosso progresso e ocasiona a demora de meses ou anos em realizar o que podeis fazer facilmente em umas poucas semanas com mente livre e em paz. Como um que vos escolheu, eu sei e sinto cada um de vossos pensamentos. É muito fácil ao estudante pensar que seus pensamentos estão encobertos e que são desconhecidos. Porém, para a hoste ascensionada, não há ato ou pensamento que possa ser escondido. Porque tudo o que pensais se registra no mundo etérico, ao vosso redor, de uma maneira tão natural como o nariz em vossa face. Nunca, pois, cometais o erro de sentir que podeis pensar ou atuar em segredo. Podeis esconder algo facilmente do seu eu externo, porém, nunca da presença eu sou, que é a hoste ascensionada, e para quem não há obstrução.
Isto, meus queridos estudantes, é tudo o que me é permitido dizer para vos ajudar, e ficai alerta. No futuro, não se fará qualquer referência adicional sobre isto. Recordai que a decisão está dentro de vós, se quereis ou não seguir adiante. Agora vos direi algo mais alentador. A única razão possível pela qual o raio pessoal de Yeshua pode ser dado àqueles que estão sob esta radiação naturalmente foi porque 7 destes grupos de estudantes foram testemunhas da ascensão do Messias há 2000 anos. Ele os viu e reconheceu, então, como ele os vê nesse momento, e não somente está dando agora reconhecimento, como também assistência. Da mesma maneira que esta radiação chega a vós, amados meus, chega aos corações daqueles que podem receber a presença. Por esta radiação, muitos que têm um amor profundo por Yeshua ou de Yeshua, através dos canais ortodoxos, serão despertados para a presença Eu Sou de Deus Criador dentro deles. Além disto, a atividade conjunta de Yeshua com a hóstia ascensionada está estendendo seu manto de amor, paz e luz sobre a humanidade, sendo esta a época em que a atenção é mais facilmente atraída. Amados meus, parecer-vos-á incrível quando eu digo que os mestres de luz e sabedoria têm passagens através da terra em todas as direções, da mesma maneira que vós na terra tendes estradas para ir de um extremo a outro em vosso automóvel? Se compreendesseis, se compreendesseis a estrutura atômica da Terra, não pensaríeis ser isso algo tão incrível, porque aqueles grandes seres que assistiram ao progresso da humanidade desde o princípio têm que fazer uso somente de certos raios para caminhar através da Terra, tão facilmente como vós poderíeis andar da água através da água. A diferença seria que eles deixam aberturas atrás de si, enquanto vós, em vossa caminhada através da água, esta se fecha após a passagem e o caminho desaparece. Com os grandes seres que fizeram brilhar os caminhos para a humanidade em direção à luz, se verificou o mesmo. O caminho fica para aquelas crianças de pouca luz que possam encontrá-lo e segui-lo. Se algumas vezes os estudantes cometem um erro e se desviam para o caminho errado, tem a presença Eu Sou para chamá-los outra vez para o poder principal e conduzi-los novamente, até que eles possam também ser portadores da tocha e iluminadores do caminho para aqueles que virão após. Eu sou a poderosa presença, que nunca se torna impaciente ou se sente desalentada pelos longos períodos nos quais os filhos e filhas da terra se afastam da luz, desfrutando as atividades sensoriais, até que estas se lhes pareçam tão repelentes e quase no último alento gritem: Ó Deus Todo-Poderoso, salvai-me! Sorrio quando imagino que pensais ser eu um velho carrancudo. Porém, não é assim. Tenho a coragem necessária para dizer-vos as verdades que necessitais e para que tireis o proveito delas. Quando me conhecerdes melhor, não me considerareis nem tão velho, nem tão carrancudo. Enquanto tiverdes dúvida, não encontrareis totalmente abertas as portas da instrução. Os raios naturais se farão permanentes para a Terra e serão recolhidos no seu centro se o desejo da humanidade para alcançar a luz for genuíno e assim determinar se essa atividade autossustentada vale a pena. O globo está composto de terra, água e ar. Os raios são o fogo cósmico interpenetrando os outros três elementos. Os raios que passam através da Terra se entrelaçam, se suavizam e formam a radiação luminosa da atividade concentrada de luz. Um dos raios entra na crosta terrestre, num ponto ao sul do centro do deserto de Gobi, e o outro entra no oeste do lago de Titicaca, nas montanhas dos Andes. E é o maior lago da América do Sul e o mais elevado em todo o mundo. Foi um ponto de grande importância séculos atrás. Estes são os 2 pontos mais intensos de luz na Terra. Durante cada ciclo, uma atividade cósmica, na qual não se pode interferir, tem um lugar. As grandes leis cósmicas são exatas até no mínimo detalhe e não conhecem falha ou acidente.
Nada considereis a não ser a grande presença eu sou. Cuidai e governai vosso sentimento, porque do contrário, chegará um momento em que sereis apanhados desprevenidos. Quando algo ocorre a vós, que conheceis a lei, ficais desalentados. Deveríeis voltar-vos para a presença eu sou, imediatamente, e perguntar o que deveis fazer. E não manter vossa atenção fixa no desalento, pois às vezes necessitais até de um terremoto para sacudir-vos desse desalento. Usai o decreto. Esta resistência tem que dar passagem, e a vista e o ouvido têm que se manifestar. Tomai a posição firme de que eu sou a presença de minha perfeita vista e ouvido para sanar essas condições. Cada um deveria usar o decreto. Eu sou, minha vista e meu ouvido perfeitos. Os contos das Mil e Uma Noites vieram originariamente dos mestres, que os deram como verdade velada para ajudar a humanidade e aqueles que acreditaram neles através da fé. Receberam manifestações maravilhosas. No começo dessas manifestações maravilhosas, é preciso haver fé para vencer, até que possamos manifestar a realidade, porque a fé é o poder sustentador, e se a podemos manter, torna-se realidade. Sempre existem as duas atividades da lei quando entrais plenamente na sua ação. Primeiro, a condensação, e segundo, a conversão em éter. Segui serenamente e não deixeis que o tempo, o lugar ou as coisas interfiram. A mente externa tem que se manter calma e constante, e a vontade externa e interna deve se tornar uma. Quanto mais atenção estiver mantida nelas, com firme determinação, mais lhe será revelada a operação interna, até que possais manipulá-la conscientemente. Uau! Que capítulo, hein? Meu Deus! Vamos lá. Vamos agora fazer a nossa análise do capítulo e já vou começar aqui com você. Bom, gente, no início, o mestre Saint-Germain traz para a gente que tem um decreto que é poderoso da presença eu sou e que, quando estiver forte o suficiente para suportá-lo, vai trazer, né, em forma descritiva, uma das mais estupendas expressões do uso correto e incorreto. Mestre Saint-Germain traz também que, há muito tempo atrás, né, foi usado de forma egoísta essa, esse, essa expressão da presença eu sou. Ele fala que os estudantes e o gênero humano têm somente um tênue conceito da angústia que eles criaram, de quão poderosamente foi mal usada esta força, né? Então, usaram mal, usaram de forma egoísta, e isso trouxe, vem trazendo, dentro do que eu consegui entender aqui, veio trazendo um desencadeamento de formas negativas, de forma de uso negativo, egoísta, para só se beneficiar. E aí, essa presença, ela não se manifesta de forma nesse universo, né, do negativo. Então, esse capítulo eu achei ele maravilhoso, mas achei ele complexo. Apesar da linguagem do livro, ela ser bem leve, bem fácil, né, a didática, eu achei esse capítulo mais profundo. A gente precisa adentrar mais, entender com os olhos do internos, né? Os ouvidos internos, e não com o que a gente está ouvindo aqui no plano da matéria. Mas vamos lá, sigamos, né? Mestre Saint-Germain traz aqui o que eu achei muito bonito, que nós, a presença eu sou, ela é o veículo, né? Ela é a manifestação. Ele compara um avião ou a um carro que pode andar distâncias, né? Longe, alcançar coisas muito longes. E ele fala que a presença eu sou, ela usa o nosso corpo. O corpo, ele representa o avião e a nossa mente é o nosso poderoso motor da presença eu sou. Então, o corpo, ele é a manifestação dessa presença eu sou. A presença eu sou se manifesta, usa o nosso corpo para chegar aonde a gente quer chegar, para viver as experiências que a gente pode viver aqui, né? Um ponto que Mestre Saint-Germain traz aqui é a confiança e não duvidar, né? Tirar a dúvida.
Quando ele traz a confiança, Mestre Saint-Germain fala que a gente poderia aí quebrar essa casca do ego, essa casca do eu externo, né, que a gente foi criando ao longo dos tempos. Tem uma parte aqui mais para frente que ele vai falar que antes, muito antes de existir as montanhas lá dos Andes, os seres humanos eles se reconheciam, eles sabiam que ele era, eles se reconheciam como a presença eu sou. E eles foram perdendo essa consciência. É como que a gente vai perceber isso. Eu gosto muito dessa ideia de quando a gente chega aqui no planeta Terra, né? Quando a gente nasce, que a gente nasce tão puro, tão, tão livre, tão leve, né? E à medida que a gente vai crescendo, a gente vai colocando as camadas e a gente vai esquecendo a nossa essência, esquecendo dessa presença eu sou, e vai se tornando o que a gente acredita que é. Então a gente esquece quem a gente é de verdade e começa a acreditar nessas criações que a gente vai construindo aqui na nossa jornada. E aí Mestre Saint Germain traz que é preciso que a gente precisa trabalhar na nossa fé, na nossa confiança, né, dar esse poder à presença eu sou, dessa manifestação, confiando de que a presença a grande presença eu sou, usa o nosso corpo para se manifestar e para manifestar as experiências e para manifestar a cocriação. É preciso ter uma certeza absoluta, sabe? Aquela não duvidar nem um segundo. Não duvidar nem um segundo da força dessa presença eu sou. Gente, eu estou sentindo a presença eu sou na minha vida. Olha, o meu decreto está lá no espelho. Eu coloquei 4 decretos no espelho. Eu começo falando, eu sou a presença divina, pensando e agindo através deste corpo e mente. É a primeira que eu faço. E depois tem mais 3. E eu sinto a movimentação dessa presença na minha vida, o quanto as coisas estão assim diferentes, estão caminhando diferente na minha vida. Todos os dias eu faço essas afirmações 3 vezes, e eu faço sentindo, eu faço integrando. Então não duvide, não duvide. As coisas elas começam a se movimentar e a gente começa a perceber o que realmente é essencial e importante. Eu vou tentar dar um exemplo assim mais vivo, né, mais real, palpável. Eu tenho muitas crenças e muitas questões na vida financeira. A minha vida financeira, ela oscila muito. E desde que eu comecei a fazer os decretos, eu comecei com essa intenção de melhorar, né, de que a minha vida financeira pudesse dar uma estabilizada ou chegar num ponto onde eu não fique oscilando. Mas aí eu comecei a trazer uma outra percepção dentro disso. Eu fui e começando a entender que quando eu estou nessa presença, eu não preciso de querer que isso aconteça, porque isso já é meu, sabe? Assim, eu não sei explicar também em palavras, a gente precisa sentir, mas isso está muito forte dentro de mim. Então, faça os decretos, coloque no espelho, coloque perto de você, de forma que você possa falar esses decretos logo que você acorda, quando você já está ali, quando você está com aquela potência criativa do seu subconsciente, internaliza isso para você. Você é a presença divina, você é o eu sou aqui manifestando, usando esse corpo físico, essa roupa, né, que é o seu corpo físico, para manifestar a sua vida, para criar a sua vida. Use isso a seu favor. Bom, depois Mestre Saint Germain fala sobre ah, para que a gente possa ter o autocontrole absoluto, né, o uso da presença eu sou. O autocontrole absoluto, ele vem da presença eu sou. Então, o mestre Saint-Germain, ele enfatiza muito essa questão da dúvida, né, de confiar, de não questionar a verdade absoluta. Ele fala aqui que eles dão boas-vindas para quem questiona a verdade, mas eles sabem que só de você questionar, você já está duvidando daquilo. Então, dessa presença, você já está duvidando dessa verdade. E aí, essa dúvida é que faz com que você mantenha-se na borda, né? Você não aprofunda, você fica ali naquela consciência da matéria, você não está na consciência espiritual da presença eu sou, tá? Então, você pode ter o controle absoluto, você tem o livre-arbítrio, esse controle absoluto é a presença eu sou que se manifesta, e aí você precisa ter toda essa caminhada de certeza, de fé, de confiança, de não titubear e não duvidar um segundo
um nanosegundo dessa presença. Nem sei se está certo um nanosegundo. Mestre Saint-Germain também traz para que você não discuta essa verdade sagrada com pessoas que não estão preparadas para isso. Às vezes a gente quer muito mostrar isso para as pessoas que a gente ama, né? Principalmente nossos familiares. A gente quer é algo que faz tão bem para a gente que a gente fica querendo trazer para as pessoas, mas nem todo mundo está preparado. Me lembra muito uma expressão do Caibalion que ele fala, dar de comer é como dar, não vou lembrar a expressão corretamente, mas é assim, falando que para os adultos dá a carne e para as crianças dá o leite. Porque as crianças elas não estão preparadas para os bebês, eles não estão preparados para digerir, para mastigar, para, né, comer a carne. Então, para quem está preparado, quem está pronto para ouvir essas verdades é diferente, né? Você vai poder comunicar, você tem liberdade, você tem fluidez. Então, tentar levar essa verdade, ou melhor, tentar discutir essa verdade com pessoas que não estão prontas, não estão preparadas para ouvir, é perder seu tempo, né? É desperdiçar seu chi, sua energia vital. O que que acontece? É motivo para eu não falar da presença, não falar desse conhecimento para as pessoas? O seu coração vai saber, né. Tem pessoas que estão ali, você vai ficar questionando com a pessoa não quer, ela não já deixou claro que para ela isso não faz sentido. E aí você não tem como você passar desse limite da pessoa. É nesse ponto. Não que você não deva levar como eu falo assim, evangelizar, né? Não gosto muito dessa palavra, mas não que você não deva levar o que você está tendo de conhecimento, né? Distribuir esse conhecimento, deixar com que outras pessoas também acessem essa sabedoria, não é isso. Você vai sim, você pode falar da sua experiência, você deve, né? Pode, deve, sugerido que você faça isso. Mas quando você encontra uma resistência, não ficar ali tentando cutucar a onça com vara curta, porque são pessoas que não estão preparadas para ouvir. É sobre isso que Mestre Saint Germain fala. Aqui Mestre Saint Germain também fala que nós agora, a gente está tendo uma oportunidade, né, de conhecimento, de aprendizado, de receber as instruções, que antes, há né, muitos milhões de anos, milhares de anos atrás, os estudantes eles tinham um tempo quase que ilimitado para decidir se eles queriam, né, caminhar na luz, se eles queriam seguir os ensinamentos ou seguir vagando ali na sua ignorância, na ignorância do conhecimento, né? E hoje não, hoje a gente está ali sendo estimulado, tem muito estímulo, muita abertura para se falar, para vivenciar essa verdade. Então é um momento de muito crescimento espiritual, de muita evolução, e a gente pode aproveitar muito disso, provar dessa fonte para que a gente possa experimentar essa plenitude da vida. Tendo a mente livre e em paz, sem dúvida, confiando no que está sendo ensinado, em poucas semanas a gente consegue fazer essa transmutação. Porém, se a gente fica ali alimentando de dúvida, né, titubeando, não aceitando esse caminho como uma verdade, não querendo ouvir a verdade, a gente pode atrasar muito e muito, muito, muito o nosso processo. Na plenitude do grande amor de meu ser, vos dou a verdade plena e genuína e que seu esplendor cause a compreensão e o saber que significa o ousar fazer e calar. É bem, bem forte aqui. Saint Germain ele fala que ele escolheu cada um de nós, né? Ele, assim, a presença eu sou escolheu cada um de nós para estar aqui estudando. E pensa, gente, tem muita gente que está adormecida, que está, né, totalmente imersa naquele véu da ilusão. A gente que está, você provavelmente se está aqui, você é um chamado, um escolhido, entre aspas, né, para estar ouvindo essa mensagem. E eu vou te falar da minha experiência, né? Tome para você aí dentro do seu contexto. Muitas vezes eu pensei, mas isso aqui todo mundo já sabe. Isso aqui né, já é algo tão simples, tão compreensível. Mas para a gente que está no aprendizado é simples, é compreensível, é algo totalmente que faz sentido. Mas para quem não está, para quem está adormecido, isso aqui é
balela, uma loucura, né? Para muitos, a maioria das pessoas. E tem muita gente que está imerso nesse véu da ilusão. A gente pensa que já tem muita gente acordada, mas não tem. Tem muita gente adormecida, muita gente que prefere não ver, que tem dúvidas. E o que a gente pode fazer é ir abrindo esse caminho, desbravando, né? Explorando e desbravando esse caminhar para que outros venham. E eu fiquei emocionada nessa parte que Saint Germain fala que ele fala, é muito fácil ao estudante pensar que seus pensamentos estão encobertos e que são desconhecidos. Porém, para a hoste ascensionada, não há ato ou pensamento que possa ser escondido, porque tudo o que pensais se registra no mundo etérico ao vosso redor, de uma maneira tão natural como o nariz em vossa face. Isso me emocionou, saber que é tão profundo, né, essa troca, é tão verdadeiro esse somos um. É, acho isso muito bonito. Então, ele fala para a gente não cometer esse erro de pensar que a gente pode atuar ou pensar em segredo, que não, que tudo está sendo que está tendo uma interação, né, de forma espiritual, do nosso plano espiritual com o plano, o nosso entre aspas, né, gente, porque está tudo ligado, é tudo uma coisa só. Mas nessa divisão aqui da nossa compreensão, o nosso espiritual está ligado com a espiritualidade, e é a partir dali que os nossos pensamentos são enviados, né, para o nosso plano espiritual, e o nosso plano espiritual interage com todo o plano espiritual macro, tá? Depois, Mestre Saint Germain fala, já vou finalizando, que, né, acho que também fica muita coisa, mas se está fazendo sentido para você, deixa para mim uma mensagem, comenta aqui o que que você está vivenciando com essa experiência dessa leitura. É muito bom saber também o que vocês estão sentindo. Mestre Saint Germain também traz aqui que os grandes seres, eles vão ali iluminando o caminho para as crianças, entre aspas, né, que são aqueles que estão imaturos, que estão ainda começando a aprender. Então, nós estamos aqui sendo guiados pelos mestres, né, pelos mestres ascensionados. Nós somos as crianças que estão ali no caminho. E Mestre Saint Germain fala que nós, estudantes, a gente pode se perder. A gente pode ali no caminho começar a se perder, a desviar. E a poderosa presença Eu Sou traz a gente de volta para o caminho. E essa presença, a poderosa presença, ela tem uma paciência, né? Ela nunca se torna impaciente, ela nunca se sente desalentada pelos longos períodos que os filhos e filhas, nós estudantes, nos perdemos aí pelo caminho, desfrutando ou vivenciando os pequenos prazeres aqui, né, da carne, sensoriais, até que chega um dia que a gente fala, nossa, não preciso mais disso, né? Eu não preciso mais vivenciar isso. Eu já entendi qual é. E aí a gente volta para o caminho, porque a gente entende que isso repele, né? Isso é repelente. E então a gente volta para o caminho. E a presença está ali, paciente, como mãe, uma mãe mesmo, né? Um coração de mãe paciente esperando que a gente volte. Isso também é lindo, né, gente? Pensar nessa paciência, nessa benevolência. Me vem muito aquela frase: Deus nunca desiste de você. Deus nunca desiste de você. Ele está ali te dando suporte, te dando ancoragem para você seguir, para você ir e voltar, para você entender que vai lá, experimentou o caminho, viu que não é legal, volta para trás, volta para o caminho da luz. E assim é, né, tudo o que está sendo dito. Enquanto você tiver dúvida, você não vai encontrar as portas da instrução totalmente abertas. Os raios naturais, vão se fazer permanentes para a Terra e serão recolhidos no seu centro. Se o desejo da humanidade para alcançar a luz for genuíno e assim determinar se esta atividade autossustentada vale a pena. Então depende muito do nosso desejo, da nossa consciência, do nosso pensamento, para que esse raio se estabeleça, né? A emanação do raio se estabeleça aqui na Terra. Um ponto também muito importante, e que eu não poderia finalizar sem ele, que Saint Germain fala que quando a gente se sentir desalentado, quando a gente sentir uma tristeza, um desamparo, uma angústia, né, ou sentir que o caminho está perdido, ou qualquer tipo de sentimento que vá contrário aos sentimentos expansivos,
você volta para a presença eu sou e fala: presença eu sou, divina presença eu sou em mim, me mostra o que eu devo fazer. É o que eu devo fazer. Não, e você não mantém a sua atenção naquilo que está te trazendo tristeza, naquilo que está contraindo, mas sim na presença eu sou que expande e mostra, né, o caminho a seguir. Eh, e aí ele fala: usai o decreto, esta resistência tem que dar passagem, e a vista e o ouvido têm que se manifestar. Então, quando você coloca essa manifestação, esse decreto em palavras, né, você está ali manifestando para baixar essa resistência, baixar a guarda, não deixar que esse caminho de resistência te faça se perder da presença eu sou. E Mestre Saint Germain também, por fim, ele traz aqui os pontos de energia que tem aqui no planeta Terra. Um dos pontos é ao sul, no centro do deserto de Gobi, e o outro entra no oeste, no lago de Titicacá, nas montanhas dos Andes, que é onde tem os pontos mais intensos de luz na Terra. E durante cada ciclo essa atividade vai mudando. E ele fala: as grandes leis cósmicas são exatas até no mínimo detalhe, e elas não conhecem falha ou acidente. Elas estão atuando em perfeição. Sustentar a nossa fé. A fé, ela é como se fosse aquele pozinho pilim-pim-pim, né, que faz as coisas acontecerem. Sustentar essa fé invencível, inabalável, é o que faz a gente manifestar. No começo das manifestações, é preciso haver fé para vencer. Depois a gente começa a manifestar a realidade de forma natural, porque a fé é o poder sustentador, ela sustenta. Então a gente trabalha primeiro a nossa fé, né? Trabalha na confiança, na entrega. A fé é essa confiança, essa entrega ao Criador, que ele já está fazendo tudo que tem que ser feito. Não deixar que o tempo interfira, o tempo, o lugar, como vai acontecer, de que forma você tem fé, e a fé é suficiente. É, o Saint-Germain, mestre Saint-Germain traz aqui, sempre existem as duas atividades da lei, dessa lei de manifestação, né? Quando entrais plenamente em ação. Primeiro é a condensação, né? Se condensa, você emana o seu pedido, o seu desejo, ele condensa lá no plano da... Imagina a chuva, né? Vem aqui, o sol vem, traz o vapor sobe, condensa lá em cima e depois materializa em chuva. Não é assim que acontece o processo? Alguém me corrige aqui se eu estiver errada. Assim é com os nossos pensamentos. Imagina que a fonte está lá captando os nossos pensamentos, os nossos desejos, e eles sobem em forma de vapor, se condensam lá no plano espiritual e descem em forma de éter, né, de matéria. E é a mesma coisa aqui, que é a lei. Primeiro eles se condensam e depois vem a conversão em éter que vem para a Terra. Segui serenamente e não deixeis que o tempo, o lugar ou as coisas interfiram. Não tenha dúvida, você está plantando aqui. Imagina você como água, os seus pensamentos evaporando, é lei. Seus pensamentos evaporam, eles vão para lá. Esse vapor dos pensamentos que se condensam lá em cima, no plano espiritual, lá em cima é modo de dizer, né? Não existe localização nas dimensões, mas enfim, para a gente entender com a nossa mente limitada, a gente precisa dessas esses ornamentos. Então, se condensa lá e materializa, gente. É lei. Não tem como ir contra isso. Tá? E esse pensamento, você pode fazer até um desenhozinho aí para você. Você ali, o pensamento evaporando, subindo para o plano espiritual e voltando em forma da casa, em forma do amor que você quer viver, em forma do dinheiro que você quer manifestar, em forma do carro que você quer ter na sua vida. Então, mentaliza isso na presença eu sou, imagina isso sendo puxado. Faça isso. Confia em mim, hein, vai dar certo. É assim. Confia, tenha fé. A fé é capaz de mover montanhas. A, men a mente externa, ela tem que se manter calma e ela tem que ter constância. Se a gente está aqui, e aí imagina eu num restaurante, acho que eu já contei esse exemplo aqui, esse é um exemplo que o professor Hélio Couto dá, que para mim é um exemplo fantástico de como é a gente conversando com o universo. Você está no restaurante. O universo, Deus, o Criador, é o, o garçom. E você vira e fala, por favor, garçom, por favor, guerreiro, traz aí para mim um bife acebolado com
arroz e feijão. Aí de repente fala, ai, não, acho que não é isso, acho que eu tô querendo comer uma sopinha. Aí o garçom já tinha de levar o seu pedido, aí você chama ele de volta e fala assim, não, eu pensei bem, eu vou querer tomar uma sopinha. Aí ele vai lá e fala, tá bom, vou refazer o pedido. Aí você tá ali demorando, né? O pedido ainda não chegou, você tá com tanta fome, você fala, acho que vou pedir uma coisa mais rápida, vou pedir um sanduíche. Aí o garçom vai parar e falar, peraí, pensa primeiro, escolhe o que você quer, depois eu venho e faço o seu pedido. É assim, né, que o universo faz. Se a gente não tem uma constância, se a gente fica oscilando, ah, não vai dar certo, não vou conseguir, tá demorando, cadê meu pedido? Cadê? Cadê? Isso não vem para a nossa realidade. Eu não acredito que isso seja o objetivo principal do livro, mas eu quis trazer isso porque, afinal de contas, é o que está sendo dito aqui. Mas eu acho que o objetivo principal desse livro, até onde eu estou entendendo, é que a gente compreender que essa presença eu sou, ela é capaz de, a partir da nossa consciência, da existência dela, de nós existirmos nessa essência divina eu sou, a gente caminha naturalmente realizando obras incríveis, para muito além de manifestar uma quantia de dinheiro, de cocriar um casamento, de cocriar um carro, uma casa. É para muito além disso. Mas para que a gente tenha tranquilidade de caminhar na Terra, a gente começa nessas pequenas manifestações e a partir daí faremos grandes obras, como estudantes da luz, como buscadores do da espiritualidade, do conhecimento, da expansão da consciência, é onde a gente vai chegar aí nesse caminhar. Espero que você tenha gostado. No capítulo 18 a gente vai alcançar aí coisas lindas também. Fez sentido para você? Curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho. Me conta como está sendo a experiência de ler aqui comigo o livro de ouro de Saint Germain. Um beijo grande, até o nosso próximo áudio vídeo. Tchau, tchau.